Graças e paz, meus irmãos, boa noite. Obrigado, pastor Silas, pelo carinho, pela recepção. Pastor Robson, também um amigo, um irmão amado. Está lá na igreja em Jardim Alvorada, lá em Nova Iguaçu. Eu estive lá no início do ano pregando. Igreja do pastor Gilson, também um irmão muito amado. E quero cumprimentar os irmãos, dizer que eu me sinto honrado em estar com vocês aqui essa noite. Estou muito feliz em poder compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Mas passadas as apresentações, vamos à palavra do Senhor. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12. Uma alegria muito grande estar com os irmãos essa noite, ver o que Deus tem feito nesse lugar, amém? O pastor Silas me mostrava a igreja lá em cima, a estrutura, muito me alegro e creio que mais ainda Deus tem a operar nesse lugar, amém? Se os irmãos puderem ficar de pé para essa leitura inicial de Atos, capítulo 12, versículos 1 a 5. Oração incessante. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Peço por gentileza que os irmãos leiam o versículo 5. Pedro... Vamos orar, feche seus olhos, por gentileza, curve sua cabeça. Pai amado, graças te damos, Senhor, te louvamos pelo privilégio que temos, como cantávamos aqui, te agradecemos por nos libertar e salvar, e por nos dar a graça de nos reunirmos como igreja. Obrigado por essa igreja, obrigado pelo que o Senhor tem operado nesse lugar, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha nos convencer, venha a nos exortar, nos edificar, nos consolar nessa noite, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sê conosco, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Por que orar se Deus sabe de todas as coisas? Você já se fez essa pergunta? Por que orar se Deus é soberano? Por que orar se nós somos tão pequenos diante da grandeza de Deus? O salmista, no Salmo 8, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, versículos 3 e 4, ele diz assim: quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares. Se a gente pudesse aqui tirar o teto por um momento e olhar o sol, o céu, a lua e as estrelas, o salmista, numa linguagem poética, fala que olha isso tudo, e ele continua dizendo, que é um simples ser humano para que penses nele? O que é um ser mortal para que te preocupes com ele? O salmista está refletindo na grandeza de Deus, o quão Deus é soberano, Deus é grandioso, e se perguntando como Deus pode se preocupar, pode olhar para mim, um homem simples, um mortal, um homem com tantas limitações, uma mulher com as suas fragilidades. Então, por que orar se Deus é soberano? E aí, no livro sobre o Pai Nosso, escrito pelo bispo Walter McAllister, ele dá 2 motivos para orarmos. Primeiro, é bem simples, mas muito importante, ele fala o seguinte: precisamos orar porque Jesus mandou que orássemos. Lembra que o nosso Senhor, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, ele diz, pedi, batei, buscai. Jesus nos ensinou a orar. Também no Sermão do Monte ele fala, quando orardes,
Então ele não fala se orardes, mas quando orardes, ou seja, imaginando que nós iríamos nos dedicar à oração. Então, primeiro, precisamos orar porque Jesus mandou que orássemos. Independente se a gente entenda muito sobre oração, se nós já temos uma vida intensa de oração, se nós estamos na igreja há um mês, há uma semana, há um ano, há 10 anos ou há 30 anos, Jesus ordenou a todos nós que somos cristãos, que somos seus discípulos, a nos dedicarmos à oração. E ele dá um segundo motivo, que eu achei muito interessante. O bispo Walter nos ensina que nós só aprendemos a orar orando. Eu não sei quantos irmãos aqui gostam de andar de bicicleta. Aqui eu não sei como é que em Campina Grande, lá no Rio de Janeiro, o pessoal gosta muito de andar de bicicleta. Não dá para andar em qualquer lugar, infelizmente, porque lá no Rio de Janeiro, você tem só 2 problemas quando você vai andar de bicicleta. Se você não sofrer nenhum desses 2 problemas, você pode andar tranquilamente. Você tem um problema de ser assaltado e ser atropelado. Se você passar pelos 2, você pode andar tranquilamente. Se você não for assaltado nem atropelado, tranquilo. Então, assim, tem alguns lugares que tem menos chance de você ser assaltado e atropelado, e o pessoal anda mais. Tem uns lugares que tem mais risco, o pessoal anda menos. Mas andar de bicicleta é muito bom. Só que você não pode aprender a andar de bicicleta fazendo um curso na internet. Abra lá, faça um curso na internet sobre como andar de bicicleta, ou fazer uma pós-graduação em como andar de bicicleta, um mestrado em como andar de bicicleta. Você vai aprender muito sobre bicicleta, de repente vai aprender sobre os raios da bicicleta, sobre como funciona o mecanismo, as engrenagens, mas para você andar de bicicleta, você tem que subir numa bicicleta, dar algumas pedaladas, e eu, quando era jovem lá, criança, fiz muito isso, tomei muito tombo, meu joelho é todo marcado, todo ralado de tombo de bicicleta, mas era muito bom andar de bicicleta, e eu gosto até hoje. Então, para você andar de bicicleta, você precisa praticar, você precisa andar, e para você conhecer sobre a oração, diz o bispo Walter, você só aprende sobre a oração orando. Mas eu não sei orar, eu não sei o que falar. Abre a tua boca, fala diante de Deus as tuas petições, as tuas súplicas. Adore ao Senhor, fale que Ele é excelso, maravilhoso, o que é verdade. E você vai aprendendo a orar orando. Mas há um terceiro motivo, esse não está no livro do bispo Walter, mas que é muito importante para nós refletirmos também. Precisamos orar porque Jesus tinha uma vida intensa de oração. Jesus orava intensamente enquanto exerceu seu ministério terreno. E talvez você pense assim, eu até acho que é importante orar, eu acho que é importante nos dedicarmos à oração, mas eu tenho muito trabalho. Agora eu peço que você vá comigo em Lucas capítulo 5. Jesus se dedicava muito à oração, mas será que Jesus tinha muito trabalho igual a mim, igual a você? Porque a gente tem muitas coisas a fazer hoje em dia. Lucas 5, a gente vai passar somente por 3 textos em Lucas, acerca das orações de Jesus, tem muitos. Lucas 5, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 5,15. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Jesus tinha muito trabalho, Jesus tinha um ministério intenso de oração, de sinais milagrosos também, de curas. Jesus operava sinais maravilhosos, Jesus trabalhava muito, e aqui a gente vê que a fama de Jesus estava crescendo e mais se divulgava a seu respeito, e muitas multidões vinham ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades, mas olha o que diz o versículo 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu acho difícil que você ou eu tenhamos mais trabalho do que Jesus tinha, mas ainda assim, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Mas talvez uma segunda objeção à oração, você pode pensar assim, mas eu tenho muitas responsabilidades, eu tenho muitas coisas a fazer, eu tenho que cuidar da minha empresa, eu tenho que cuidar da minha família, da educação dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos afazeres da igreja. Aí vá comigo agora em Lucas, ainda capítulo 6, avance um pouquinho no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Versículo 13, diz assim:
E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus chamou os seus apóstolos, homens que teriam uma responsabilidade enorme na propagação do evangelho, homens que iriam trabalhar na estruturação da igreja. Mas olha o que diz o versículo 12. Antes de chamar os apóstolos, diz o versículo 12, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de... E passou a noite. Quando Jesus tomou uma das decisões mais importantes do seu ministério, ao convocar os seus 12 apóstolos, antes disso, Jesus passou a noite inteira se dedicando à oração. E o último texto, ainda em Lucas, agora no capítulo 11, versículo 1. Um breve momento de escola dominical aqui para vocês. Aí já voltaremos ao nosso texto base. Lucas 11. Versículo 1. Diz assim: de uma feita estava Jesus em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí, na sequência, Jesus faz a oração do Pai Nosso. Então, Jesus ele tinha que ensinar os seus discípulos, mas antes de ensiná-los sobre a oração, ele estava orando. Quando os discípulos foram pedir a Jesus: ensina-nos a orar, eles tinham encontrado Jesus orando. Então, talvez você pense assim, mas eu tenho muito trabalho. Jesus tinha muito trabalho, mas ainda assim se retirava para lugares solitários e orava. Talvez você pense assim, eu tenho muitas responsabilidades. Quando Jesus tomou uma das decisões mais importantes do seu ministério, convocar os seus 12 apóstolos, ele passou uma noite inteira orando. Talvez você pense, eu tenho que instruir muitas pessoas, eu sou um professor, eu sou um discipulador na igreja, eu sou um pai, tenho que orientar meus filhos. Quando Jesus teve que dar uma orientação, e essa oração belíssima do Pai Nosso, antes de fazer isso, os seus discípulos o encontraram orando. E aí eu pergunto para você e para mim essa noite, será que nós temos justificativa para não nos dedicarmos à oração? Certamente, eu não tenho, e acredito que você também não. Precisamos nos dedicar mais à oração, amém? Precisamos viver uma vida mais intensa de oração. E como diz o bispo Walter, nós só aprendemos a orar orando. E a oração não é somente um mandato do Senhor, um mandamento que Deus, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo escreveu, orai sem cessar. Mas oração também é um grande privilégio, porque o Deus Criador, o Senhor do Universo, esses dias eu lia na minha leitura devocional, o livro de Levítico, você vê todo um mandamento acerca das ofertas, todo um mandamento, capítulo 16 fala do chamado Yom Kippur, que era o dia da expiação, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, toda uma orientação para entrar na presença de Deus, e agora eu e você entramos gratuitamente na presença de Deus, porque o véu foi rasgado e não há mais barreiras para nos relacionarmos diretamente com o Pai, em oração. Claro que o povo no Antigo Testamento também orava a Deus, Davi era um homem de oração, os salmos nos mostram isso, Salmo 67, que o pastor Silas leu no início, belíssimo, mas nós temos livre acesso ao Pai. Eu viria ontem, mas houve um problema no voo, acabei vindo hoje, então hoje eu acordei de manhã lá no Rio de Janeiro e orei ao Senhor, junto com a minha esposa, e hoje estou aqui, orei junto com os irmãos em Campina Grande, e terça-feira estarei em Recife e vou orar, e o mesmo Deus que me ouve lá no meu pequeno apartamento em Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro, nos ouve aqui essa noite, há de nos ouvir lá em Recife, e onde mais eu estiver e você estiver, porque Ele nos ouve e Ele nos deu o privilégio da oração, a dádiva da oração. Orar dá trabalho. Não pense que você vai todo dia acordar feliz, e agora eu vou gastar 1 hora em oração, dá trabalho, demanda esforço, mas é um presente, é um privilégio. O Deus do universo, o Senhor, Criador de todas as coisas, ouve a sua voz, ouve as suas orações, atenta para quando você, no recôndito, no cantinho do seu quarto, dobra os seus joelhos e levanta a sua voz em oração. Fiquei muito feliz no momento que o pastor Silas separou aqui do culto para orarmos por enfermos, orarmos por pessoas. Como precisamos disso, amados? E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, com a graça de Deus, sobre que lemos ali em Atos 12, a oração incessante da igreja, a importância que nós temos como cristãos de nos dedicar mais à oração.
Vamos voltar lá para Atos capítulo 12. Nós vamos refletir em todo esse capítulo do livro de Atos. Eu li só no início, mas a gente vai ler mais à frente. E eu vou falar como se fosse assim, imagina que fosse um filme ou uma peça de teatro dividida em alguns atos. E o primeiro ato, eu vou dar o nome de uma liberdade impossível. Como nós lemos aqui, eu vou ler novamente Atos 12, 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ou seja, ele matou Tiago. Versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. O rei Herodes prendeu Tiago e o matou. E os judeus gostaram daquilo. Eles queriam reprimir a igreja, eles não queriam que a igreja continuasse avançando. E aí o rei, numa atitude política para ficar bem com o povo judeu, pensou, opa, então vou prender Pedro e vou apresentar na Páscoa, na festa dos judeus, eu vou apresentar um dos principais líderes da igreja cristã preso, e os judeus vão ficar bem comigo. Questões políticas, como... Não mudou muito, né, pastor? E ele quis apresentar Pedro, e aí Pedro estava preso com 4 escoltas de 4 soldados, com todo um aparato, por trás de portões, no cárcere, preso. E aí, o que fazer? Como reverter esse quadro? O que a igreja podia fazer? Lembre-se que Pedro, quando foram prender Jesus, Pedro se mostrou um grande guerreiro. Você lembra o que aconteceu? Pedro se mostrou um homem que tinha muita habilidade com a espada. Não sei quem aqui lembra do que aconteceu. Foram prender Jesus, Pedro sacou a espada e o que ele conseguiu? Cortou a? Você vê que Pedro era bom mesmo, hein? Ele era tão bom de espada que ele foi acertar o soldado, ele acertou, cortou a orelha do homem, se não me engano, o nome dele era Malco. E aí Jesus é tão misericordioso que ele foi lá e curou aquele homem. Mas os homens da igreja não eram homens de luta. Eles iam chegar lá e o quê? Iam sair cortando a orelha dos soldados? Não ia adiantar nada. Iam fazer o quê? Iam incendiar a cadeia? Iam contratar homens sanguinários para tentarem libertar Pedro? O que a igreja poderia fazer? E aí o versículo 5 nos mostra como lemos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Muitas vezes nas nossas vidas, nós não vemos saída, não há o que fazer. Pedro está preso, não tem como tirar Pedro de lá. O grande líder, o homem que andou com Jesus, o homem que negou Jesus 3 vezes e depois ouviu do próprio Senhor Jesus, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas por 3 vezes também. E agora, Pedro estava preso, o que a igreja faria? A igreja orava incessantemente a Deus a favor dele. Vou contar um episódio aqui de um outro grande homem de Deus da Bíblia, um homem de oração, um homem que deixou muitas das suas orações registradas para nós no livro de Salmos, Davi. Davi era um grande guerreiro e Davi travava a luta com os filisteus. E certa ocasião os filisteus souberam que Davi estava em um lugar e foram guerrear contra Davi. E como eu aprendi recentemente com um pastor amigo meu, os filisteus eles tinham um método de guerra que era o seguinte: eles enviavam um exército e o exército estava lá guerreando com o inimigo. E quer o exército perdesse, quer o exército ganhasse, em certo momento aquele exército voltava e ia uma nova tropa. E ficava por algum tempo, talvez os filisteus tivessem já uma forma avançada de CLT, né? Eles trabalhavam assim 8 horas por dia e um rendia o outro, uma escala, um turno, alguma coisa assim já na época, brincadeira. Os filisteus, eles ficavam trocando a tropa. Então, de tempos em tempos, ia uma tropa. Aí o inimigo estava lá direto, aí vinha uma tropa nova, o inimigo já estava cansado e vinham os filisteus cheios de gás. E daqui a pouco vinha outro inimigo. Meu Deus, eu não aguento mais, tanta gente lutando.
Só que esse texto que nós leremos agora mostra que quando souberam que iam guerrear contra Davi, os filisteus foram todos para o Vale dos Refaíns. Vá comigo em 2 Samuel, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Só até aí por enquanto. Então Davi era o comandante de guerras de Saul, um homem de guerra, um homem estrategista. Agora ele fora ungido rei de Israel, e ele chegou lá, os filisteus todos no vale. Ele poderia, de repente, estando num lugar mais alto, falar que rolassem uns pedaços de árvore, jogar óleo quente, jogar pedras e já ir matando um monte de filisteus. Davi era um estrategista, ele sabia o que fazer numa batalha. Mas antes de fazer qualquer coisa, nós lemos aqui que Davi consultou o Senhor. Senhor, devo subir contra os filisteus? Nas nossas vidas, às vezes, a gente pensa que já domina alguma situação e fala: isso eu já sei como fazer, vai e faz. E com perdão da expressão, às vezes a gente quebra a cara, né? A gente se dá mal porque a gente não consulta o Senhor. Davi, sendo um estrategista, um comandante de guerra, um homem que conhecia, possivelmente ele sabia o que devia fazer, mas agora o que ele faz? Consulta o Senhor. Senhor, devo ir? E o Senhor fala para ele que vá. E o versículo 20 diz o seguinte: então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Agora preste bastante atenção no versículo 22. Os filisteus fizeram o quê? Tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Só até aí. Então Davi foi, consultou o Senhor, enfrentou os filisteus, rompeu como águas, exterminou muitos filisteus, venceu o seu inimigo. E aqui nós lemos que eles deixaram os seus ídolos. Naquela época, quando um povo derrotava outro povo, ele pegava as imagens dos seus ídolos e ia um homem na frente carregando o tótem daquele inimigo, e se ele fosse morto, vinha outro de trás e carregava o tótem, a estátua lá daquele ídolo, porque eles achavam que aquele Deus poderia protegê-los na batalha. Mas a batalha foi tão feia, e Davi conseguiu derrotar com a graça do Senhor, com o favor do Senhor, os filisteus de tal maneira que eles largaram os seus ídolos e saíram correndo. E agora os filisteus se estendem no mesmo lugar, diante de Davi. O que você faria? Você passou por uma situação, por uma luta, por uma dificuldade na sua vida, você orou, Deus te abençoou, as coisas ficaram bem, agora você passa pela mesma situação. Talvez você pudesse pensar assim: da outra vez eu fiz assim, deu certo, agora eu vou fazer do mesmo jeito. Davi tinha derrotado os filisteus, e Davi agora estava enfrentando um exército enfraquecido, porque sem os seus ídolos, eles não tinham em quem crer, eles talvez estivessem se sentindo desprotegidos, e muitos tinham morrido. E o que Davi faria agora? Era só ele repetir a mesma dose, atacar os filisteus do mesmo jeito, estava tudo certo. Mas não foi isso que Davi fez. Veja comigo no versículo 23. Davi, o que está escrito? Consultou o Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer.
Davi era um homem de oração. Davi era um homem que conhecia o Senhor. Davi era um homem que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus. Mas Davi, diante das situações mesmo mais favoráveis e parecidas com o que ele já tinha vivido, ele orava ao Senhor novamente, consultava o Senhor. E aqui Deus deu outra estratégia para Davi. E Davi saiu vitorioso em mais essa batalha. Será que nós temos agido de forma semelhante? Será que nós temos colocado as nossas vidas diante do Senhor? Nós vemos aqui que Davi encontrou dificuldades na sua vida. Nós, quando decidimos andar com Cristo, encontramos dificuldades também. Esse mesmo pastor contava uma história que o seu pai, quando se converteu, ele era relojoeiro. E ele trabalhava, e ele ficava aos domingos, aos sábados, não sei. Alguns amigos iam na casa dele e ele ficava consertando o relógio, conversando com os amigos. E uma vez um amigo dele, não cristão, quis fazer uma brincadeira com ele e falou assim para ele: ô fulano, quer dizer que esse livro, a Bíblia ficava do lado dele, quer dizer que esse livro aí, que dá o caminho para o céu? Ele falou: é isso mesmo, a Bíblia que nos aponta o caminho para o céu. E qual o caminho para ir para o inferno? Aí o pai desse pastor amigo meu falou o seguinte: é só você continuar no que você está que você vai chegar lá. Se a gente for no caminho que nós vivemos, se a gente viver a vida pelo natural, você não precisa fazer esforço para viver uma vida longe do Senhor. Agora, se a gente quer servir a Cristo, se a gente quer viver de modo agradável a Deus, se a gente quer viver para a honra e glória do Senhor, a gente vai precisar nadar contra a correnteza. A gente vai passar por dificuldades. Inimigos se levantarão, dificuldades virão, mas nós confiando, crendo e colocando nossas vidas diante do Senhor, Ele há de conduzir as nossas vidas a bom termo. Amém? Então, o primeiro quadro que eu vejo ali era uma liberdade impossível. Era impossível Pedro sair daquele cárcere, cercado por vários guardas, trancafiado por portões. Mas a igreja estava ali orando, oração incessante em favor de Pedro. Vamos voltar lá para Atos capítulo 12. Olha o que acontece na sequência. Versículo 6. Atos 12, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam um cárcere. Só Pedro estava entre 2 soldados com 2 cadeias e ainda tinha sentinela na porta. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Só uma observação aqui. Vocês viram que o anjo falou e as cadeias caíram das mãos de Pedro? Agora, será que o anjo não poderia também fazer com que as roupas de Pedro entrassem automaticamente nele? Observa, o anjo falou, as cadeias caíram sem que Pedro fizesse nada. E o anjo falou: cinge-te e calça as sandálias. Semelhante ao Senhor Jesus lá em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, Jesus chega diante daquela pedra e ele fala o quê? Para os homens: tirai. E aí ele fala: Lázaro vem para fora. E Lázaro ressuscita dentre os mortos, depois de 4 dias. E aí Jesus vê Lázaro vindo todo enfaixado. E Jesus fala para os homens: desatai os seus nós. Jesus fez o homem ressuscitar. Ele não tinha poder para tirar a pedra e desatar os nós? Por que pedir para os homens tirarem as pedras? Por que pedir para os homens desatarem os nós do enfaixado? Por que o anjo tirou as cadeias, mas pediu a Pedro que se vestisse e se preparasse para sair? Frequentemente Deus faz isso conosco. Ele opera o impossível, aquilo que ninguém pode fazer. A ressurreição de Lázaro, só Deus poderia fazer. Tirar as cadeias de Pedro no meio dos sentinelas, naquela situação, só Deus podia fazer. Mas Ele nos dá coisas a fazer também. Jesus mandou: tire a pedra, desata os nós. O anjo falou: Pedro, cinge-te e calça as sandálias. Deus pode fazer isso com a sua vida também.
De repente, aquilo impossível que você nem ninguém pode fazer, Deus opera de forma maravilhosa e você olha, meu Deus, e fica maravilhado, como o Senhor fez isso? Mas talvez o mais simples Ele vai te pedir para fazer. E às vezes a gente não faz, né? Às vezes a gente resiste no que é mais simples. Estejamos atentos ao que Deus nos exige, amém? Ao que Deus nos chama a fazer, seja tirar a pedra, seja desatar os nós, seja calçar as sandálias, porque o impossível, o milagre, aquilo que só Deus pode fazer, Ele é fiel e poderoso para completar, amém? Mas Pedro foi liberto de forma maravilhosa, versículo 9 diz assim, então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, sem controle remoto. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Hoje em dia a gente vê um portão se abrindo, é normal, né? O pessoal abre o portão até piscando o farol, né? Pisca o farol, o portão abre. Mas naquela época não tinha isso não, meus irmãos. Foi um milagre maravilhoso que Pedro viu, mas foi uma coisa tão extraordinária que Pedro achou que era um sonho ou uma visão, ele não estava acreditando. Porque, se a primeira parte eu falei que era uma liberdade impossível, esse segundo ato, vamos chamar assim, era uma libertação, foi uma libertação inacreditável. Era inacreditável até para o próprio Pedro, que estava sendo liberto naquela situação. Crer que Deus poderia tirá-lo de forma tão extraordinária de dentro daquele lugar. Uma outra história que vem lá do Antigo Testamento, essa eu não vou ler agora para a gente ganhar um tempinho, mas se você quiser depois você ler, está em Daniel capítulo 5. Em Daniel capítulo 5 a Bíblia conta que um rei chamado Belsazar, filho de Nabucodonosor, foi dar uma grande festa, deu um grande banquete, armou uma festa enorme. E o seu pai Nabucodonosor tinha levado os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, estavam guardados. E o Belsazar fazendo aquela festa, aquela coisa toda, chegou um momento que ele sentiu vontade, de repente querer mostrar sua autoridade, de fazer uso dos utensílios da casa do Senhor. No serviço a Deus tinham pás, tinham copos, tinham cálices, uma série de coisas. E ele mandou trazer os utensílios que eram para ser usados no serviço de adoração ao Senhor. E ele começou a beber nos cálices, beber nos copos, e começou a dar louvores aos deuses de madeira, de pedra. A Bíblia fala isso em Daniel capítulo 5. Mas ele era o rei, era um grande banquete, os seus exércitos estavam lá protegendo o seu castelo, protegendo a sua residência, estava tudo certo. Talvez, imagina se você estivesse vendo aquela cena, o rei lá, todo poderoso no seu império, bebendo com os utensílios da casa do Senhor. Como aquela situação poderia ser revertida? Como mudar isso? E a Bíblia fala que de repente apareceram uma mão, escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Quando o rei viu aquilo, ele ficou preocupado, ele viu que não era uma coisa boa, ele começou a tremer, ficou com medo, chamou os sábios, ninguém identificava, ninguém falava, prometeu coisas para quem identificasse, ninguém resolvia, até que chamaram Daniel, e Daniel interpretou o escrito, que dizia mais ou menos assim, o teu reino foi contado, foi achado em falta, será tirado de ti e entregue a outro. E naquela mesma noite, aquele rei foi morto, e outro rei assumiu o reinado. Se quiser, confere lá em Daniel capítulo 5. Por vezes Deus faz coisas que ninguém imagina. A gente faz projetos, a gente imagina como tirar aquele rei, como julgar uma ofensa a Deus, aquele rei usar os utensílios da casa do Senhor para adorar outros deuses. Quem poderia reverter aquilo? E aí Deus intervém naquela história de forma maravilhosa e aquele rei naquela mesma noite perde o seu reinado. Pedro preso, de forma que ninguém poderia tirá-lo dali. Deus intervém e arranca Pedro daquela situação. Deus é fiel. Eu lembro um pouco da história da minha própria família. A minha família, há 20 anos atrás, não tinha um cristão na minha família. Minha família era toda envolvida com o espiritismo. Minha mãe era chefe de um terreiro de Umbanda lá no Rio de Janeiro. Era a chefona lá, manda-chuva.
Eu lembro criança, enquanto alguns amigos meus iam para a escola infantil, aprendeu evangelização infantil, na escola bíblica dominical, igreja de gente pequena. Eu ia para o centro de Umbanda e via lá as coisas acontecendo. E graças a Deus, Deus me tirou de lá ainda adolescente. Mas a minha mãe permaneceu. E aí, se você olhasse para a minha família, há 20 anos atrás, talvez você falasse, é impossível que alguém ali se renda a Cristo. É impossível que alguém ali se submeta ao senhorio de Cristo. Mas Deus, com braço forte, com mão poderosa, entrou na vida da minha mãe, ela se rendeu a Cristo, passou por muitas lutas, Deus alcançou um tio meu, alcançou a minha irmã, eu fui um pouco depois, fui resistente ainda, mas o Senhor me alcançou e hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Será que aquele teu vizinho, envolvido com espiritismo, com baixo espiritismo, ou idólatra, você olha para ele e fala, esse aí não tem jeito? Para Deus tem jeito. Deus pode mudar a história dele, pode mudar a história do seu marido, do seu filho. Quantos testemunhos nós temos de pessoas envolvidas com drogas, com prostituição, que Deus restaurou a sua vida de forma maravilhosa. Mas por vezes nós temos que seguir aquilo que está no Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Diz o Salmo 46:10. E outra versão diz assim, parem de lutar. Eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. Por vezes cabe-nos as penas descansar e orar. Aquela igreja não podia fazer nada para tirar Pedro da cadeia. Você talvez não possa fazer nada, você já fez tudo para tirar o seu marido de uma vida torta, o seu filho da prostituição, das drogas. Você fez tudo e deve fazer, deve se esforçar. Mas talvez Deus tenha te trazido aqui essa noite para te falar, como diz o salmista, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa em Deus, que é o mesmo Deus que libertou Pedro daquelas cadeias, o mesmo Deus que exerceu juízo sobre aquele rei insensato, que zombou das coisas de Deus, ele é fiel para agir nas nossas vidas ainda hoje. Então, uma libertação inacreditável, Deus operou a ponto de o próprio Pedro, num primeiro momento, achar que era uma visão. Mas a história continua. Falamos de uma liberdade impossível, Pedro sair daquela cadeia, de uma libertação inacreditável, o que aconteceu e o anjo libertou Pedro. E por fim, eu chamei aqui de um encontro improvável, que a gente vai ver aqui a partir do versículo 11, perdão. Diz assim, Atos 12:11. Então, Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Olhe para mim, por favor. Você entendeu o que aconteceu aqui? Imagina que a gente está aqui na igreja, a gente está orando pela irmã que está lá no hospital, pastor Silas. Clamando a Deus, Senhor, abençoa a irmã, toca no coração dela, traz paz, abençoa os médicos. E a irmã é curada de forma maravilhosa, a irmã sai do hospital, bate ali na porta da igreja, o irmão vê a irmã e fica tão feliz, vem aqui contar para o pastor Silas e deixa a irmã trancada lá fora da igreja. Foi isso que aconteceu. Aquela serva Rode ficou tão empolgada, tão feliz ao ouvir a voz de Pedro, ao imaginar que Pedro tinha sido liberto de forma extraordinária. Possivelmente ela não sabia do anjo, não sabia de tudo aquilo que aconteceu, mas ela sabia que era muito improvável que Pedro fosse liberto e ouviu a sua voz, viu que ele foi liberto, e a empolgação foi tanta que ela esqueceu de abrir a porta. E alguém falou uma vez que Pedro teve mais facilidade de sair da cadeia do que de entrar na igreja. Porque para sair da cadeia, Deus operou um milagre e ele saiu fácil. Mas para entrar na igreja foi difícil. Na igreja, naquela casa onde os irmãos se reuniam, estavam em oração.
Isso acontece às vezes. Às vezes Deus nos dá uma alegria tão grande, uma felicidade tão boa, que a gente até se distrai e deixa de atentar para coisas importantes. Que a gente esteja atento a isso também. Mas o mais surpreendente não foi a serva Rode não abrir a porta. O mais surpreendente foi o que veio depois. A igreja estava orando por quê, gente? Pelo Pedro. Mas para quê? Para que Pedro fosse para a glória? Para que Pedro fosse liberto das cadeias. E o que aconteceu? Pedro foi? E agora Pedro está na porta da igreja, da casa da irmã. Entenda o que eu estou chamando de igreja, porque a igreja estava reunida ali em oração. E olha o que acontece, versículo 15. Olha o que falaram para a serva. Então lhe disseram: estás? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Naquela época tinha uma lenda judaica de que cada pessoa tinha o seu anjo. Parece que essa história é hoje do anjo da guarda. Isso está na Bíblia, mas isso não é verdade não. Está na Bíblia relatando o que eles acharam. E você sabe que não era nada o anjo de Pedro, era o próprio Pedro. Mas eles estavam orando para que Pedro fosse liberto. Eles estavam clamando a Deus para que Pedro não fosse morto, como foi morto Tiago, passado a fio de espada. Eles estavam reunidos, oração incessante por Pedro. Eles estavam congregados, clamando a Deus por Pedro. E aí Pedro bate na porta onde a igreja estava reunida, e o que a igreja fala? Você está louca, Pedro não é nada, é o anjo dele. Dá para entender a gente, irmão? A gente ora, a gente se consagra, a gente clama a Deus, e quando Deus opera, a gente deixa o Pedro do lado de fora. Precisamos crer que Deus ouve as nossas orações. Precisamos saber que Deus nem sempre vai fazer do jeito que a gente gostaria. E vamos confessar que às vezes a gente pede para Deus umas coisas que a gente não precisa. De repente você não precisa trocar de carro esse ano, você não precisa de uma casa tão grande, você não precisa de mais alguma coisa que você está pedindo, que você não precisa tanto assim não, vamos ser honestos. Mas você pode pedir a Deus, mas se não der também. Ou alguma coisa que você até precisa, mas que Deus, por sua soberania, te entende que não é momento de dar naquela hora. Não estou falando que a gente tem que botar Deus na parede e que Deus vai fazer nossas vontades. Mas precisamos crer que Deus ouve as nossas orações, amém? E que Ele é poderoso para fazer, como diz lá em Efésios 3:20, infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Ele é poderoso, você não pode nada. Alguns, infelizmente, hoje ensinam, e isso vale, infelizmente, com mais peso, falando para vocês aqui em Campina Grande, que isso veio lá do Rio de Janeiro. Mas começou lá nos Estados Unidos, foi parar no Brasil, pelo Rio de Janeiro e espalhou. Mas que basta você determinar que quando Jesus, eu já vi um curso em que o pastor ensinava isso, quando Jesus fala, quando pedirdes, falando de pedir em oração, o certo ali deveria ser quando determinardes, e aí você determinando, o que você determinar vai acontecer para você. Não é bem isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a ter fé, amém? A crer, a clamar, a pedir, a bater, a buscar, clamar a Deus, mas não está em nossas mãos tirar Pedro da cadeia. Lembra que no início a gente leu que Tiago foi morto, passado a fio de espada, e Pedro foi preso e foi liberto? Agora você sabe por que Tiago, Deus não poupou da morte, mas Pedro, Deus poupou da morte? Você sabe por quê? Se você souber, no final do culto, me procura, que eu também quero saber. Talvez que Pedro ia ser um grande apóstolo. Amém. É verdade, mas essa resposta para mim não é completa. Eu não sei, irmão. Por que Deus poupou Pedro e não poupou Tiago? Se você souber, me conta, porque eu não sei não. Não é um colarinho estar em cima de um púlpito que me faz saber de todas as coisas, eu não sei. Por que Tiago não foi poupado, mas Pedro foi? Mas eu sei que Deus, em sua soberania, estava cuidando e zelando tanto da vida de Tiago como a vida de Pedro, e é fiel para recebê-los na glória com o seu galardão de cada um. E assim é nas nossas vidas. Às vezes Deus opera nas nossas vidas coisas que não entendemos.
Às vezes você vai olhar para a vida do outro, por que que o outro tem mais dinheiro? Por que que o outro viaja para não sei aonde? Por que que o outro tem isso? Deixa o outro, vive a sua vida, se dedica a Deus, se consagra a Deus, vive a vida que Deus tem para você. Você já vai ter muito o que fazer, não precisa querer viver a vida do outro. Nós não controlamos a Deus, Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é que é o Senhor da história, o Senhor da igreja, o Rei do universo, o Rei dos reis, e pela sua soberania, Ele permitiu que Tiago fosse passado a espada, mas poupou Pedro e operou tudo isso que estamos vendo aqui. Mas voltando à igreja, olha o que aconteceu no versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo-o a sentinelas e inquérito, ordenou que fossem justiçadas as sentinelas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A igreja ficou atônita. E por vezes, amados, isso acontece na nossa vida, como eu falava, porque a gente vê uma pessoa e não crê que aquela pessoa pode se converter. Quando aquela pessoa se converte, a gente não acredita. A gente deixa a pessoa do lado de fora da igreja batendo na porta. Eu quero Jesus. Eu quero entrar na igreja. Você, não é possível. Não é possível Pedro ser liberto dessas cadeias. Não é possível que fulano ou que fulana possam ser alcançados pela graça de Deus e serem transformados. Esse aí não. Eu conheço há 20 anos. Eu conheço há 30 anos. Esse aí, desde de pequeno, sempre foi torto, sempre andou errado. Isso aí não tem jeito, para Jesus tem jeito. Se Deus realmente entrar naquela situação e tocar a vida daquela pessoa, regenerar aquele coração, aquela pessoa pode viver uma nova vida em Cristo Jesus. E a gente não pode deixar ele bater na porta. A gente tem que trazer para dentro. Uma história que muito me impactou, que eu li num livro de um missionário chamado Ronaldo Lidório, um grande missionário brasileiro, passou muitos anos na África e agora está trabalhando no Amazonas. Ronaldo Lidório trabalhou por muitos anos numa tribo, uma região dos Concombas na África. E eram pessoas muito envolvidas com feitiçaria, com magia. E Deus foi dando graça, com muita dificuldade, com muito sacrifício. Ronaldo Lidório foi lá, pregou o Evangelho, traduziu o Evangelho para a língua deles, foi anunciando o Evangelho. Mas tinha uma região muito difícil, que era uma região muito envolvida com magia, e que tinha tipo um pajé, um líder espiritual muito forte. E ali ninguém conseguia entrar para pregar o Evangelho, porque aquele pajé, aquele homem, aquele líder espiritual, aquele homem que se envolvia com magia, mantinha aquele povo preso. E o Evangelho não conseguia penetrar ali. Mas certa vez, Ronaldo Lidório soube que aquele homem tinha morrido. Aquele grande líder espiritual tinha morrido. E aquela tribo de difícil acesso estava um pouco perdida. E eles conseguiram marcar um culto lá na tribo. E ele pensou, é a grande oportunidade que Deus está nos dando. É a oportunidade que Deus nos deu. E ele começou a mobilizar a sua equipe, mobilizou grupos de louvor para irem lá tocar, mobilizou uma pessoa da região que havia se convertido, um nativo, que era envolvido com feitiçaria, e que se converteu a Cristo Jesus. E aquele homem foi para lá para dar o seu testemunho. E quando chegou no dia desse culto, lá nessa região que as pessoas não estavam abertas ao Evangelho, quando ele chegou lá para o culto, tinha aproximadamente 400 homens e mulheres daquela tribo. 400 pessoas, é um público maior do que a gente tem aqui nessa noite, possivelmente, reunidos para ouvir o Evangelho. E aí esse missionário Ronaldo Lidório, um homem de oração, um homem de Deus, pegou e colocou esse nativo para dar o testemunho de como ele era
aprisionado pela feitiçaria, preso aquilo ali, e ele deu testemunho, as pessoas ficaram muito comovidas. E Ronaldo Lidório colocou as suas equipes para entoar louvores ao Senhor, e ele pregou o Evangelho. Imagino que ele tenha pregado com toda a sua alma naquele dia, pensando, talvez seja a última e a única oportunidade de eu falar para esses homens acerca de Jesus. E Ronaldo Lidório pregou, e no final da sua mensagem ele se sentiu impelido por Deus a fazer um apelo para que as pessoas que quisessem se render a Cristo viessem receber uma oração. E para sua surpresa, vieram à frente apenas 3 ou 4 pessoas. Uma viúva e 3 adolescentes, se não me engano. E aí ele disse que pegou e pregou, mas acho que por mais 1 hora, e falou de Jesus, e pregou o Evangelho, e fez tudo, e fez um novo apelo, e ninguém mais veio à frente. E naquela sociedade, daquela tribo específica, os adolescentes não tinham voz, eles não eram ouvidos. Muito diferente de hoje, né, pastor Silas? Na nossa eles são ouvidos até demais, às vezes, pelas famílias. Mas naquelas eles não eram ouvidos. E outro grupo que não era ouvido eram as viúvas. Então, as únicas pessoas que se renderam à mensagem do Evangelho foram uma viúva e alguns adolescentes, pessoas que não tinham nenhuma voz ativa na sociedade. Ronaldo Lidório voltou para a sua base missionária, um tanto quanto frustrado, e foi tocar o trabalho. O que fazer? Como começar um trabalho? A intenção dele era começar um trabalho com uma igreja e depois ir prosperando e aumentando igrejas para começar um trabalho forte, firme, consistente de evangelização daquela tribo. Mas com aquelas pessoas ia ser quase impossível. E ele foi embora. Algum tempo depois, chega um homem correndo para falar com ele, meio esbaforido assim, missionário, o que foi? Eu tenho que te contar algo que aconteceu depois que vocês foram embora. Aquela viúva ficou muito indignada que ninguém se rendeu à mensagem do Evangelho, além daqueles poucos adolescentes e ela. E ela passou 48 horas sem beber nem comer nada, e foi em várias tribos, até em lugares que vocês não alcançaram, e pregou o Evangelho, e mais de 60 pessoas se renderam a Cristo. Essa mulher tinha ouvido uma pregação. A gente tem um monte de Bíblia de estudos em casa, a gente tem pregação em áudio, na internet, em vídeo, tem CD cristão, tem rádio gospel, a gente ouve o Evangelho de várias, tem a igreja que é o lugar mais importante. Mas aquela mulher não. Ela ouviu uma mensagem. E através da vida dela, muitas pessoas se renderam a Cristo. Aí fica um recado para a gente. Às vezes a gente acha que precisa de mais, mas a gente já recebeu muito e já podemos começar a compartilhar da mensagem do Evangelho com outros. Porque certamente você e eu já recebemos muito mais, já ouvimos, possivelmente você já ouviu mais mensagens do que apenas uma. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nessa história é que para o Ronaldo Lidório era algo impossível. Foi um investimento perdido. Aquele povo não ia aceitar mais o Evangelho, dificilmente eles conseguiriam reunir um grupo como o daquele. As pessoas que se renderam à mensagem de Cristo não tinham voz ativa na sociedade, mas Deus operou o inimaginável, Deus operou o que era impossível aos olhos dos homens. E através de uma viúva, que se entregou incondicionalmente à mensagem do Evangelho, muitos se renderam e ali pôde começar um trabalho que depois virou uma igreja e muitas pessoas foram alcançadas pela palavra do Senhor. Um encontro improvável. Era muito improvável que Pedro encontrasse a igreja naquela noite, mas por sua graça soberana, Deus fez com que aquele encontro acontecesse, a ponto da própria igreja ficar assustada. Aí eu te pergunto, você tem pedido de oração? Você tem apresentado causas diante de Deus? E se Deus atender a sua oração e as coisas acontecerem do jeito talvez que você esteja pedindo a Deus, você vai crer? Será que você vai deixar Pedro batendo na porta? Para a gente concluir, Deus ouve nossas orações. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que gostaríamos. Lembre que Tiago foi passado ao fio de espada e Pedro foi liberto. O pastor John Piper falou algo muito interessante. Uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook e das redes sociais de uma forma em geral, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo.
Uma das maiores utilidades das redes sociais será mostrar que a falta de oração não é por falta de tempo. Nós temos tempo. Às vezes temos mais. Vai nascer meu filhinho aí, eu vou ter um pouco menos de tempo para algumas coisas. Mas eu não vou abrir mão de ter tempo de oração, até porque eu preciso estar firme em Deus para instruí-lo nos caminhos do Senhor. Por vezes teremos mais tempo, por vezes teremos menos tempo, mas nós temos tempo. E se nós formos honestos, de repente desligarmos a nossa televisão, nos distrairmos menos, administrarmos um pouco melhor a nossa vida, observarmos os ladrões de tempo, o celular, o WhatsApp. Uma coisa que eu estou quase mudando é porque no celular o meu celular ele tem, como todos, né, hoje em dia, tem despertador. Então eu uso o meu celular para me acordar de manhã. Mas tem dias que você acorda, você vai desligar o despertador, você já é tentado, e eu no meu caso eu me relaciono com muitas pessoas, então às vezes tem 60 mensagens no WhatsApp. E você já é tentado a ver, e eu já fujo disso. Não, vou sair, vou acordar com calma, vou ter o meu tempo de oração, vou me dedicar a Deus, depois eu vejo o WhatsApp. Porque é uma coisa que puxa a outra, que puxa a outra. Mas não é só as redes sociais, não são somente as redes sociais que roubam o nosso tempo, que a gente poderia estar dedicando à oração, à leitura bíblica, à oração com a família. Você tem se engajado com os movimentos de oração da sua igreja? Os pastores convidam, vamos fazer um culto de oração, vamos orar por uma causa específica, vamos nos dedicar à oração. Será que temos nos envolvido? Para concluir, uma coisa muito importante que tem nesse capítulo, a partir do versículo 20, se você quiser, você pode ler depois, diz que Herodes sentou vestido de traje real num trono, e o povo, por umas questões políticas também, depois você pode ler, dizia que era a voz de um Deus, não de um homem, e o rei Herodes se sentiu muito poderoso. E aí sim, o versículo 23 diz o seguinte: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, olha o que diz o versículo 24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. No início desse capítulo 12 de Atos, nós vemos Tiago sendo morto, o rei começando uma perseguição aos cristãos e Pedro sendo preso. No final do capítulo 12 de Atos, nós vemos o rei sendo morto e a palavra de Deus crescendo e se multiplicando. Há um propósito de Deus eterno que vai se cumprir, amados. Quer você queira, quer eu queira, quer não. Deus é o Senhor da sua igreja, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja vai prevalecer, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Os propósitos eternos de Deus vão acontecer, quer eu me renda a eles, quer não. Deus não ia parar a pregação do evangelho porque Pedro foi preso. Deus permanece tocando os seus propósitos. Cristo foi crucificado não porque ele foi preso, até porque ele poderia não aceitar aquilo, ele poderia chamar anjos e ser liberto daquilo. Cristo não foi crucificado para fazer um teatro. Cristo foi crucificado pela presciência de Deus, pelos propósitos eternos de Deus, para trazer salvação e glória eterna ao nome do Senhor. Então, eu e você que hoje nos arrependemos, nos reconhecemos pecadores. O Evangelho é isso, um Deus criador maravilhoso. Nós, homens pecadores, que caímos por causa do pecado. Deus provê a reconciliação com Ele mesmo através de Cristo na cruz, que Cristo não teve pecado, e através do seu sacrifício, Ele faz que nós, que somos pecadores, nos tornemos justos aos olhos de Deus, e Jesus Cristo vai voltar para nos julgar e para nos levar como sua igreja para as moradas eternas. Esse é o Evangelho, e esse Evangelho vai ser conduzido por Deus a bom termo até o fim. Pode se levantar rei, pode se levantar governo, pode se levantar maus líderes, maus pastores, pode se levantar dificuldade, perseguição na igreja, pode se levantar de tudo. Mas assim como esse capítulo 12 de Atos, a perseguição virá, mas a palavra de Deus é que vai prevalecer. A palavra de Deus é que vai permanecer para sempre. E eu te pergunto, você tem crido nisso?
Você tem crido em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e se rendido ao senhorio dele, se disponibilizado a viver uma vida de acordo com os propósitos de Deus? Eu até te sugiro, eu estou falando sobre oração, a avaliar um pouquinho as suas próprias orações. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, começa dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Antes de pedirmos qualquer coisa a Deus, precisamos reconhecer que Ele é o nosso Pai, não é meu Pai, é Pai nosso, e que Ele é o soberano, e que a vontade dEle, o reino dEle, que deve se cumprir antes de mais nada. Nós podemos pedir o pão nosso cada dia, o livramento das tentações, o perdão dos nossos pecados, mas como têm sido as nossas orações? Muitas vezes as nossas orações são muito egoístas, são muito voltadas só para nós mesmos, mas há um propósito muito maior para as nossas vidas, amados. Um propósito de fazermos parte de um plano eterno em que Cristo está reconciliando, trazendo pessoas para o seu rebanho, para a sua família, e nos chamando a fazer parte do povo eleito, do povo santo de Deus. E quando a gente entende isso, até mesmo as nossas orações são revistas. Que Deus nos dê uma vida de oração mais intensa, amém, amados? Infelizmente a gente vê na igreja hoje uma certa dicotomia. Algumas igrejas se dedicam muito à oração, mas poucos se dedicam à doutrina e à palavra. E outras se dedicam muito à doutrina e à palavra e pouco à oração. Mas não precisa ser assim, amém? Louvo a Deus que a nossa igreja, como denominação, tem valorizado o ensino, o estudo, conhecermos a palavra, conhecermos doutrina, mas também tem falado sobre devoção, sobre a nossa vida íntima com Deus, sobre nos dedicarmos à oração. E assim podemos ser uma igreja que conhece as verdades, como Paulo falou, que ensinava todo o conselho de Deus, que conhece toda a palavra de Deus, que conhece as Escrituras, que ama as Escrituras, que bebe dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus, mas também uma vida dedicada à oração, uma vida rendida aos pés de Cristo, uma vida de oração incessante, como aquela igreja fez. E Deus operou coisas maravilhosas naquele tempo. Vamos orar. Não podemos terminar essa mensagem sobre oração sem orarmos. Então feche seus olhos.